Senhoras e senhores, hoje eu trouxe para vocês um apartamento que está em Ponta Verde, em construção e que tem essa vista, ó. Na verdade, esse não é o único apartamento, tá? Há outros. Quero mostrar todos os detalhes desse empreendimento. Tá uma coisa linda. Cola no vídeo. Turma, e para quem tem curiosidade de ver como é do lado de dentro de um tapume, ó, lá por trás dessa parte de alumínio do tapume, a gente tem a pista, que é justamente a Mário de Guzmão. A gente não pôde acessar ainda a cobertura para poder fazer um vídeo mostrando detalhe por detalhe. A gente vai deixar para fazer isso em outro momento. Mas conseguimos algumas imagens para que vocês possam ter noção de como é que vai ser a vista. Lembrando que lá na cobertura a gente tem uma piscina que ela vai ter 48 metros de comprimento e além disso vai ter também uma sauna, um espaço de sauna que vai ser privado, onde os hóspedes podem estar solicitando serviços pay-per-use lá naquela área. Mas, já que eu não consegui mostrar para vocês a cobertura, já desde o começo do vídeo, a gente vai olhar agora os apartamentos. Então, vamos lá para dentro para vocês poderem ter noção da vista que alguns apartamentos ainda propiciam para quem quiser investir aqui nesse empreendimento. Vamos embora. E sabe outra coisa que eu estava falando com o Matheus, né, Matheus? Cara, que capricho da construtora com quem visita e quem vem dar uma olhadinha. Porque, vê, eu acho que é a primeira vez que a gente pega um colete de sinalização. O capacete é um tanto mais comum, mas bem bonito, bem sinalizado aqui, com o emblema da R Pontes. Mas, se eles têm capricho com quem vem visitar o empreendimento deles, imagina com material de entrega. Eu não comentei, mas aquele prédio azulzinho, aquele apartamento azulzinho que eu já mostrei para vocês na Jatiuca, é um empreendimento dessa construtora. E assim, o investidor está muito satisfeito e eu sempre converso com outros proprietários, até porque eu conheço gente que mora lá e já morou lá e todo mundo fala que o prédio é excelente. Isso é bom ressaltar por qual motivo? Quando a construtora ela se aventura a construir uma coisa que ela não está acostumada, ela vai passar por um processo natural de amadurecimento. Como a R Pontes já fez isso antes, a gente percebe nos detalhes e no que ela está pensando em entregar, tanto para os investidores quanto para os hóspedes, que ela já tem uma experiência muito boa em fazer esse tipo de empreendimento para investidor. Então, ponto para a construtora, isso vale a pena mencionar. Bem, agora vamos dar uma olhadinha naquele apartamento do começo do vídeo. Quero mostrar para vocês um exemplo de planta que a gente tem aqui. A maioria dos apartamentos, eles são pensados para estúdio, tá? Mas essa terminação é como se fosse quase um quarto-sala, porque aqui a gente tem 45 metros quadrados. Vejam como ela é bem espaçosa e bem diferente. Cuidado aí, vice-Matheus, pelo amor de Deus. Filma aí, pessoal, ver. Olha que ele tá. Mas olha a magnitude do ambiente que a gente tem aqui. Mas obviamente a porta é aqui, e aqui a gente já consegue perceber todos os pontos elétricos que a gente vai ter já posicionados no apartamento. Muito provavelmente, pelo que eu estou me lembrando, aqui vai ser uma área específica para poder montar a área de cozinha. Já desse outro lado, a gente já tem posicionado a caixa do ar-condicionado e eu já mostrei em outro vídeo um exemplo de construção como essa, que essas paredes são dessa forma aqui. Por quê? A construtora trabalha com drywall, então todas as construções delas são feitas com drywall, porque isso traz mais celeridade, uma tecnologia nova que a gente tem, já sendo empregada com a R Pontes. Exemplo para vocês do tamanho que a gente tem de revestimento do banheiro. Vê como é grande aqui, ó, como é largo. E aqui tem um detalhe também, que os banheiros aqui do empreendimento, eles não vão ser separados por alvenaria. Eles vão ser paredes de vidro, tá? Então, toda essa parte de banheiro aqui do prédio, basicamente onde a gente está aqui, não dá para ver esse recorte, vai ser posicionado aqui vidro. Coisa que eu acho bem legal, que já dá para ver aqui, é que nós vamos ter chuveiro a gás. Normalmente, apartamentos de médio padrão não tem chuveiro a gás, mesmo em construção, coisa que eu já mostrei aqui no canal, não tem. Aqui é verdadeiramente um prédio de alto padrão. Essa área que o Matheus está, que eu vou explorar aqui agora, é onde seria o quarto, tá? Aqui ficaria o quarto. E um detalhe que é bem legal de a gente notar nesta unidade específica é porque, poxa, o arquiteto ele caprichou muito. Cara, na verdade eu acho que ele é um dos arquitetos que eu mais gosto aqui da cidade, que é o Adriano Moura. Os empreendimentos dele são bem icônicos. Matheus, coloca uma imagem aqui do New Time para o pessoal ver. Cara, vê como o New Time é bonitão e diferentão, o mesmo vai acontecer aqui com esse empreendimento. E por que é legal a gente ver essa unidade
que é um estudo bem maior. Porque aqui a gente vê um detalhe que vai ficar muito marcante na fachada. Percebam que desse lado de cá, ó, a gente tem uma espécie de deck aqui, uma área que vai ser aberta. Já desse outro lado, a gente tem um janelão aqui, onde vai ser fechado. Basicamente, no empreendimento, a gente vai ter essa diferenciação. Então, um lado vai ser aberto, o outro lado vai ser uma janela fechada. Ou seja, o próximo estúdio que está aqui do lado vai ser um estúdio que ele vai estar aberto e o outro vai estar fechado. Vai dar um efeito visual muito marcante, muito bonito. E assim, aqui é para quem é exigente, tá? Você é aquele tipo de cliente, aquela pessoa que quer morar com luxo, que quer estar num ambiente exclusivo, eu tenho certeza, pelo que você já viu até do vídeo, que esse empreendimento é para você. Gustavo, o que é que você acha sobre comprar uma unidade como essa daqui para colocar em aluguel por temporada? Pô, eu acho que você vai faturar bem, você vai posicionar ela para um público diferenciado também, que vai querer exigir uma coisa a mais, mas saiba que essa fatia do público ela é menor. Para você conseguir cobrar diárias mais caras, você tem que entregar um serviço bem interessante, bem diferenciado, e não necessariamente comprar uma planta de 45 metros quadrados vai ser a melhor opção, pensando apenas como investimento por temporada. Aqui nesse empreendimento a gente tem unidades que são menores. Consequentemente, uma unidade menor, eu vou estar pagando menos por ela. E se eu estou pagando menos por ela e a minha rentabilidade for semelhante a de um apartamento como esse, é óbvio que vai ser mais interessante comprar uma unidade menor. Mas, Gustavo, eu não estou comprando apenas porque eu quero investir. Eu estou comprando porque eu quero usufruir de uma coisa boa e eu quero que durante o ano, inclusive eu quero conversar com você depois, porque vocês falam isso comigo, né? Quero conversar com você depois. Eu gostaria que ele tivesse sendo alugado, que não ficasse parado. Eu sei que Marcel valoriza todos os anos, então para mim faz sentido estar num prédio como esse. Então assim, se você busca um empreendimento chique, com muito requinte, cara, vai para dentro, porque aqui é uma coisa linda. Vou ter o maior prazer de te mandar o book. Inclusive, se você quiser ler o book, lê o QR Code que está aparecendo aqui em cima, que eu te mando o book, faço uma apresentação e explico para você as vantagens que eu enxergo aqui nesse empreendimento. Vamos ver agora outra unidade para vocês poderem ter noção de diferença de tamanho. Fechou? Vamos embora. O outro que eu quero mostrar que é um pouco menor, ele fica aqui, mas só um detalhe, Matheus. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acho que vale repetir para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando sobre nascentes, sobre poente. Percebam que lá, para aquela direção, ó, vocês verem lá embaixo, a gente consegue ver mar. Lá dá para ver mar. E do lado esquerdo também dá para ver mar, que é justamente o mar que a gente tava. Matheus, filma, por favor, o lado de lá agora, por favor. Isso, ó. Se vocês verem, dá para ver mar também, ali pela janela, ali pelaquela brechinha. Estar virado para o mar não quer dizer que a unidade ela vai ser necessariamente nascente. Uma pessoa que veio falar comigo recentemente falando que recebeu uma informação e o que foi que tinha na informação que ela recebeu? Era uma imagem, era um PDF que colocava nascente, poente, tipo, era de uma maneira equivocada. Qual foi o ponto de partida da informação que ele tinha? Poxa, se vem do mar, se está virado para o mar, quer dizer que é nascente. Isso não é verdade. Eu estou agora aqui, ó, são 5 para as 3. Vê onde o sol tá vindo de lá para cá, tá vendo? E lá eu consigo ver mar também. O nascente, na realidade, chega aqui, Matheus, já para a gente apresentar e mostrar para o pessoal. O nascente aqui é justamente voltado para o mar de Jatiuca, beleza? Para o lado de lá a gente tem mar de Jatiuca. E vejam como aqui a gente tem bastante sombra nessa janela, não entra sol desse lado. As terminações que são para o lado de lá que vão ser terminações poentes, mas para o lado de cá não. Essas terminações aqui são nascentes. Nesse empreendimento especificamente, essas terminações nascentes a gente não vai ter visto. Justamente porque o principal era estar virado para o mar de Ponta Verde. Traz mais para cá para o pessoal poder entender. Então notem, para o lado de lá a gente tem o mar de Jatiuca. Acho que vai ficar bem difícil de ver, mas do lado daquele prédio tem uma brechinha que dá para ver o mar. Não sei se vai dar para chegar aí. Bem pequenininho. Vamos ter terminações também desse outro lado, contrário ao mar de Ponta Verde, que é justamente aqui essa face. Tem onde nós estamos, que a gente ainda tem opções aqui disponíveis, tá? E tem aquelas que eu mostrei para vocês no começo. Essa terminação que a gente tá, ela tem 44 metros quadrados. Eu falei para vocês que ia mostrar uma menor. Na verdade, a outra que nós estávamos, ela tinha 53 metros. Essa aqui ela tem 44, é um retângulo, né? Dá para você fazer uma arrumação bem interessante aqui, nessa terminação, e o banheiro já
fica logo no começo. Lembrando que nesse empreendimento, as paredes aqui vão ser paredes de vidro, tá? Outro detalhe que eu acho que vale mencionar com vocês é o seguinte: a construtora, no caso a R Pontes, ela tem também um plano para ela poder entregar para você. Obviamente que se você comprar a unidade durante a construção, antes deles fazerem a instalação, em cores diferentes. O que é que vai mudar? É justamente o material de acabamento. Há material que é mais claro, há material que é mais escuro. Isso daí já vai dar o tom da decoração que você almeja para a sua unidade. Fechou? Vamos embora, tem mais coisa para a gente ver. Mas para fechar, vamos fazer o que eu sempre gosto de fazer com vocês, que é justamente fazer uma simulação. Dessa vez eu vou utilizar, e vou estar sempre utilizando porque é gratuito e acessível, o link do próprio Airbnb. Então vou colocar aqui a nossa localização, Mário de Guzmão, Maceió. E como aqui a gente tem um apartamento que comporta até 4 pessoas, eu vou deixar aqui uma terminação de 1 quarto, beleza? E vou atualizar a nossa estimativa. Ó, aqui tá me falando que a média de noites aqui no ano, média de noites ocupadas é em torno de 21 noites. Gosto de mostrar porque a maioria de vocês são muito gentis, mas se algum dia aparecer algo engraçadinho, não vai poder dizer que eu tô mentindo nos números. E olha só a atualização de preço que ele me traz quando eu boto para procurar. Sua acomodação pode render R$ 5.141 no Airbnb. Lembrando que esse número daqui, ele já é descontado o valor da plataforma. Então assim, o hóspede vai ter pago mais, mas o que vai vir para você como anfitrião é essa quantia. Se você tiver alguém para gerenciar para você, aí tem os outros custos, além do condomínio e da luz. Ah, se eu aumento aqui minha diária, se eu boto, sei lá, uma média de 28 noites, aí já sobe para 6.855. Mas assim, o ideal é que nós sejamos sempre realistas, né? Até porque assim, existem apartamentos que estão uma média de 28 noites? Existe, mas não quer dizer que necessariamente você, o seu anfitrião, vai conseguir ter um resultado como esse. Então assim, pode ser que você chegue a esse resultado que é uma média, como pode ser que você tenha um resultado superior. O que é que eu posso dizer desde quando a gente começou a subir os apartamentos da gente? Eu já dei uma olhadinha na concorrência e eu percebi que quando eu comparo, por exemplo, o meu estúdio com os outros estúdios, eu estou percebendo que eu estou conseguindo fazer uma média, aliás, um resultado maior do que a média. Vamos acompanhar por um ano para que eu possa te mostrar com mais transparência e você poder ter noção do que dá para fazer. É claro, quero ter um apartamento que seja o mais alugado. Você vai ter que caprichar mais na sua decoração, na qualidade, no diferencial que vai ter. Até porque, lembre-se, entregando esse prédio, vai estar todo mundo competindo para poder estar alugando. É óbvio que, na minha opinião, o que é que vai acontecer? Antes de você chegar numa região mais distante, esse prédio aqui vai estar cheio. Porque hoje, quando a gente para perceber, eu já estou vendo isso na pele, o que é que acontece? Pajuçara é o primeiro bairro mais procurado, logo em seguida vem Ponta Verde e por último Jatiuca. Então, qual é a lógica que eu enxergo e o que é que eu aposto? Eu aposto sempre o seguinte: poxa, se for para lotar os apartamentos, primeiro vai lotar os da Pajuçara, depois vai estar lotando os da Ponta Verde, para depois lotar o prédio de Jatiuca, e depois vem Cruz das Almas. Isso é uma regra que vai acontecer sempre? É claro que não, porque vão ter anfitriões que vão se diferenciar. Eu já vi apartamentos em Cruz das Almas que tem um resultado absurdo, que pessoas aqui na Ponta Verde não conseguem fazer. Mas se for para você poder pensar a nível de prioridade, normalmente é assim que acaba acontecendo. Então assim, esse prédio, com o padrão que vai ser entregue, com boa gestão, você tem muito recurso para você poder fazer uma rentabilidade muito interessante aqui. Fechado? Eu estou escuro no vídeo porque o que é mais bonito tem que ser mostrado. E o mais bonito dessa vez é a cor do mar de Maceió. Se você gostou desse tipo de vídeo, você precisa se inscrever no canal. A gente está com a meta de bater pelo menos uns 1.000 inscritos ainda esse ano. Será que a gente consegue bater? Eu conto com você na nossa comunidade. Coloca também aqui embaixo o que você achou desse empreendimento e caso você queira uma ajuda para poder escolher o melhor apartamento, inclusive a nível de dica de como montar, de como poder estar operando, você deve ler o QR Code que eu vou ter o prazer de te atender. Fechou? Segue a gente aqui no nosso canal, segue também no Instagram. Meu nome é Gustavo Silvarinho, eu vejo você no próximo vídeo.